Então, ao invés de eu ter uma observação nesse ângulo aqui, eu vou ter uma observação do ângulo positivo até uma mediana ou uma média entre os dois eletrodos que estão no braço e na perna esquerda. Então eu vou ter um ângulo nesse sentido, não mais nesse sentido. A mesma coisa acontece com a derivação AVF. Na AVF, meu terminal negativo está conectando o braço direito e esquerdo, e o positivo na perna esquerda. Então o meu ângulo, ao selecionar no aparelho AVF, o meu ângulo se direcionar daqui para o centro entre os dois. Então eu não vou ter nem esse ângulo e nem esse ângulo formado, porque os dois eletrodos que estão nos braços estão conectados a um mesmo cabo. Então ele faz uma média, o aparelho faz uma média entre os dois, a média vai estar bem aqui no ponto, no centro, e meu ângulo de observação vai ser esse. Na AVL eu tenho que o eletrodo positivo está no braço esquerdo e os terminais negativo no braço direito e perna esquerda. Então o meu ponto médio agora está aqui. Com isso eu tenho uma observação do positivo para o médio ou a média entre os dois eletrodos. Com a implementação desse sistema de derivações, eu consigo enxergar o coração agora em ângulos de 30 graus e não só de 60 graus, que era o sistema triaxial. Com isso, formou-se o sistema hexaxial e fechou uma figura do coração. Então eu tenho o que? Eu tenho o coração aqui no centro, e desse coração saem linhas que cortam o coração em ângulos de 30 graus. E cada linha dessa representa uma derivação. E como o coração é enxergado pelo aparelho como um dipolo, que eu já falei para vocês, eu tenho uma área negativa e uma área positiva. Lembrem que a área negativa era a região dos átrios, indo para a região esquerda do corpo, e a região positiva era a região dos ventrículos, se vocês lembrarem daquela figura que eu mostrei lá no começo. Então eu tenho que toda essa área superior aqui é negativa e a área aqui inferior é positiva. Vocês podem ver pela formação aqui dos eixos elétricos. Então a derivação 1 é essa daqui. Lembra que fazia parte da base do triângulo e que eu trouxe ela para o centro para cruzar pelo coração. A derivação 2 está aqui e a derivação 3 está aqui. Esse era o sistema triaxial. Com a implementação das unipolares aumentadas, eu tenho então a AVR cortando nesse sentido, a AVF cortando nesse sentido e a AVL cortando nesse sentido. Então, a importância da implementação das derivações unipolares aumentadas é principalmente na determinação do eixo elétrico ou na posição do coração, e confirmar as informações que foram obtidas em outras derivações. Com isso chegamos ao terceiro grupo principal de derivações que são utilizadas na rotina do exame eletrocardiográfico, que são as derivações unipolares pré-cordiais. Essas derivações são, na verdade, eletrodos exploratórios que podem gravar a atividade elétrica da superfície dorsal e ventral do coração, não ficando no plano frontal, que seria o plano dos outros dois grupos de derivações. Por isso que colocaram essas derivações aqui. Quando o seletor do aparelho é posicionado na variação V, a atividade é gravada do coração para o eletrodo selecionado. Então, para ficar mais fácil de entender, essas derivações são conhecidas como CV5RL, CV6LL, CV6LU e V10. Então, o que são essas derivações? São eletrodos posicionados no tórax. Você mantém os eletrodos das derivações dos dois grupos anteriores, das bipolares e unipolares aumentadas, mantém eles conectados. Só que agora você vai conectar um terceiro eletrodo no tórax, em algumas posições conhecidas já, pré-determinadas, que vão gravar a atividade elétrica do coração através desse ponto. Então são eletrodos exploratórios. Dependendo do aparelho, você tem um único eletrodo para realizar essas derivações, então você tem que colocá-lo na posição, gravar, tirá-lo daquela posição, colocar em uma outra e gravar. Alguns aparelhos vêm com todos os cabos para as precordiais, então você pode ligar todos de uma vez só. Então, a primeira delas, a CV5RL. A CV5RL ela é posicionada no lado direito do tórax, por isso R, junto ao externo, por isso L. L do inglês vem de lower. Então, uma posição abaixo, a posição junto ao externo. E o 5 quer dizer quinto espaço intercostal.
A CV6LL ela vai ser colocada agora no sexto espaço intercostal, L de lado esquerdo, left, do tórax, e L lower, então junto ao externo, na parte mais abaixo possível, mais ventral possível. A CV6LL, a CV6LU continua no sexto espaço intercostal, no lado esquerdo do tórax, por isso L, e o U quer dizer upper, então um pouco mais acima da anterior. Então geralmente a gente coloca junto à articulação costocondral. E tem a V10. A V10 é colocada no processo espinhoso da sétima vértebra torácica. Então o que acontece? Com esses eletrodos eu consigo enxergar o coração agora desse ponto de vista, esse ponto de vista mais ventral, esse ponto de vista e também na região dorsal do coração. A importância dessas derivações são para detectar aumento de ventrículos, diagnóstico de infarto do miocárdio, diagnóstico de bloqueio de ramo, diagnóstico de arritmias e confirmar também as informações do sistema hexaxial.